O Galaxy S6 foi anunciado trazendo inúmeras novidades, além de um design completamente diferente. Hoje o modelo está quase completando 10 anos desde seu lançamento. No vídeo de hoje, tendo testado praticamente todos os modelos desde então, eu quero fazer uma comparação geral, desde o S6 até hoje o S24. Além de também falar um pouquinho a respeito de quais talvez ainda sejam as melhores opções atualmente. Spoilers, provavelmente o S24 não é uma delas. Começando do começo, o S6 foi anunciado em março de 2015, com uma tela de 5.1 polegadas de resolução 1440p, uma novidade para aquele ano, com quase 600 pixels por polegada. Além de, claro, um ótimo painel Super AMOLED, com brilho ali chegando nos 600 nits. A construção do aparelho também passava a ser de alumínio com vidro, bem mais premium, por mais que sim a gente perdia a certificação contra a água no dispositivo. Com relação ao processador, o modelo vinha ali com o Exynos 7420, atrelados a 3 GB de RAM. Isso era ali suficiente para passar dos 100 mil pontos no AnTuTu, lá na versão 7. Passando para as câmeras, ele vinha ali com um novo sensor de 16 megapixels com abertura 1.9, com estabilização ótica de imagem, o que era um sensor que me impressionou no meu review que eu fiz dele não muito tempo atrás. A frontal de 5 megapixels de abertura 1.9 mostra um pouco mais a idade. A bateria diminuía com relação ao S5, e isso foi uma coisa que bastante gente reclamou, além de também ela não poder mais ser facilmente substituída. Por fim, ele vinha ali com Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 4.1, NFC, sensor de impressão digital, bem melhor que o do S5 por sinal, sensor SPO2, suporte a carregamento via wireless e sensor infravermelho. Em conjunto com o S6, a gente também teve ali o S6 Edge e o S6 Edge Plus, lançado um pouquinho depois. Modelos lá com aquelas telas mais curvas, mais futuristas, aparelhos bem mais caros também. Porém, para encurtar um pouco esse vídeo, eu vou focar nos modelos mais simples e baratos ali da linha, que também são os modelos que mais venderam. Passando para o ano seguinte, a gente tem o S7. Os modelos basicamente mantinham o design do ano anterior, mas aperfeiçoavam um pouquinho basicamente tudo. O S7 vinha com o mesmo tamanho do S6, mas com bordas bem menores, e uma nova certificação contra água e poeira, novamente, IP68. O processador Exynos 8890 apresentava também uma boa melhoria, com agora 4 GB de RAM também. É legal mencionar que também em algumas outras regiões do mundo o dispositivo era vendido com o Snapdragon 820, e foi daí que nasceu essa história também de a gente, brasileiros, recebermos versões um pouco piores do que essas versões com o Snapdragon, infelizmente. A câmera traseira também melhorou bastante para 12 megapixels abertura 1.7, um sensor muito competente, na minha opinião, até hoje. A frontal também teve melhorias, mas bem menores. No mais, o modelo também ganhava uma bateria muito maior de 3.000 mAh, melhorando bastante a autonomia. Além disso, ganhávamos de volta o suporte à expansão via microSD. Mas a gente perdia sim o sensor infravermelho. Em 2017 a gente tem uma nova mudança bem brusca. O modelo pequeno, o S8, agora vinha com 5.8 polegadas, e devido às bordas bem menores e um padrão de tela mais esticado, o dispositivo nem era tão diferente em tamanho. Com relação ao processador, mesma história infelizmente do ano anterior. Exynos 8895 para o Brasil e o Snapdragon 835 para o exterior. O ganho de desempenho estava presente, por mais que não super significativo quando a gente olhava ali em benchmarks e tudo mais. Com relação às câmeras, atrás nada novo, apenas subimos ali para 4K 60 fps de possibilidades, e na frente passamos para ter 8 megapixels, além de um segundo sensor infravermelho ali para permitir o leitor de íris. A bateria seguia de 3.000 mAh e a autonomia melhorava assim pelo menos um pouquinho. No mais também ganhamos Bluetooth 5.0, USB-C e Samsung DeX. Passando para 2018, a gente tem atualizações ali mais internas. Por fora, as bordas reduziram um pouquinho, a gente tem uma posição diferente do leitor de impressões digitais e nós temos novos alto-falantes estéreo. Os processadores eram o Exynos 9810 e o Snapdragon 845, mas curiosamente o Brasil recebeu dessa vez o Snapdragon. Falando em desempenho, a diferença para o S8 era bem significativa dessa vez. No quesito de câmeras, os sensores em si são os mesmos, mas atrás a gente reganha uma lente com abertura variável de 1.5 a 2.4, ou seja, melhoramos não só o desempenho em ambientes escuros, como também em ambientes bem iluminados. A bateria de menos uma capacidade agora provia com uma autonomia um pouco inferior, infelizmente, segundo ali os testes do GSM Arena, que testaram todos esses dispositivos quando eles eram novos. Em 2019 a gente teve outro ano de mudanças mais consideráveis.
Parecia que nessa época a gente tinha um ano de mudanças grandes e um ano de mudanças pequenas, né? Visualmente, as bordas quase sumiram, com agora a câmera frontal estando localizada num notch na lateral do dispositivo. A tela em si também crescia para 6.1 polegadas, com o painel agora Dynamic AMOLED, subindo bastante o brilho para 800 nits. Passando por processador, o Exynos 9820 foi vendido no Brasil de novo, infelizmente, com o Snapdragon 855 em outros mercados. Como uma mudança muito bem-vinda, no entanto, a gente pula para 8 GB de RAM, o dobro do que o S9 vinha. No quesito de desempenho, a gente tem novamente uma diferença até substanciosa. Com relação às câmeras, mesmo o mais barato agora vinha com 3 lentes traseiras. A principal, mesma do S9, mas a gente ganhava ali uma lente de zoom, 2 vezes ótico, e uma lente ultra-wide. A frontal também subia para 10 megapixels e finalmente a gente permitia ali gravações 4K até 60 fps na frente. A bateria crescia para 3.400 mAh, mas a autonomia infelizmente seguia fraca. Ganhávamos pelo menos ali suporte ao Wi-Fi 6, além de também Reverse Wireless Charging. Porém sim, a gente perdia o sensor de íris. Em 2020, o S20 volta a crescer a tela para agora 6.2 polegadas, além de também a gente ganhar taxa de atualização bem maior, 120 Hz, uma enorme diferença na fluidez do sistema. Visualmente, outro importante item foi o sumiço da entrada P2. Sim, mesmo depois da Samsung fazendo piada com relação à Apple de ter feito isso. O processador Exynos 990, vendido no Brasil, deu o que falar por diversos problemas de superaquecimento logo depois que ele foi lançado. Além disso, o processador Exynos não tinha suporte ao 5G, algo que na versão com o Snapdragon 865 eles já contavam. De qualquer forma, a gente tem sim um desempenho melhor, graças também ao sistema de armazenamento melhor, o FS 3.0. E depois de passados alguns meses, esses problemas de superaquecimento, com atualizações e tudo mais, deram uma boa reduzida. A câmera principal perde a lente com abertura variável, mas a qualidade subia, com uma lente maior, com pixels maiores. A ultra-wide também melhorava, por mais que com menos megapixels. No entanto, a lente de 64 megapixels era uma questão um pouco mais complicada. Ela permitia ali, agora zoom até 3 vezes, mais híbrido, já que na verdade o que ela fazia era basicamente tirar a foto de 64 megapixels e cortar a foto de 12 megapixels do tamanho que você quer. Significa que nem sempre a gente vai ter uma qualidade lá super legal. Por fim, a bateria de 4.000 mAh não foi suficiente para melhorar a autonomia. Com a tela 120 Hz, ela até piorou um pouco. Pelo menos a gente sim ganhava um carregador de até 25 watts agora, bem mais potente, para carregar um pouco mais rápido essa bateria. Em 2021, a gente tem algumas mudanças que não foram exatamente muito bem vistas. Começando com a tela, ela voltou para 1080p, igual do S5. No entanto, no S20, para a gente conseguir ter ali os 120 Hz, também era necessário baixar para 1080p. Portanto, no dia a dia, acabava que você nem percebia tanta diferença assim, ainda mais num aparelho tão pequenininho. Pelo menos uma novidade foi que a taxa de atualização agora passava a ser variável no S21, ou seja, ela conseguia descer para 48 Hz em algumas situações em que você não estava usando o aparelho e tudo mais, para ajudar na bateria. A construção do dispositivo também perdeu o vidro atrás, passando para plástico, com as laterais seguindo de alumínio. O processador brasileiro, seguindo adiante, era um Exynos novamente, o 2100, que pelo menos não teve nem perto dos mesmos problemas do S20, por mais que não fosse lá exatamente friozinho. De resto, basicamente tudo igual, apenas com a novidade que agora o Brasil recebia um S21 com 5G. Com relação à bateria, pelo menos sim, ela melhorava bastante de autonomia. Passando para 2022, o S22 era extremamente parecido com o S21, visualmente. A sua tela reduzia para 6.1 polegadas novamente, uma coisa meio esquisita, mas ela ganhava um brilho bem maior, chegando ali até 1300 nits. Mesmo não sendo inclusive um painel LTPO, como os irmãos Ultra já estavam vindo, o modelo ainda assim conseguia melhorar essa taxa de atualização variável, chegando até 10 Hz em algumas situações, teoricamente, pelo menos isso é o que a Samsung diz. Nos testes do GSM Arena, eles só conseguiram detectar que ele baixava até 24 Hz, mas ainda assim é uma melhoria. No mais, depois de muitas reclamações, a traseira voltava a ser vidro. O processador, inclusive, também voltava a ser Snapdragon no Brasil, o 8 Gen 1, e trazia novamente um ganho bem significativo até de desempenho. A câmera principal pulava para 50 megapixels, com uma qualidade bem superior por sinal, permitindo agora gravações até 8K 24 fps. O modelo voltava também a ter uma lente de zoom propriamente dita, de 10 megapixels com 3 vezes zoom ótico. A bateria, no entanto, voltava a ficar ruim, com
uma capacidade bem reduzida de apenas 3.700 mAh. Em 2023, o S23 mudou o design um pouquinho, mas não muito significativamente. O brilho melhorava ainda mais, pelo menos, para até 1750 nits. E o processador seguia Snapdragon. Por sinal, foi o único modelo depois de muitos anos que apenas existiu o processador Snapdragon, tendo em vista que ele foi criado ali, na verdade, em parceria com a Samsung. De qualquer forma, é importante mencionar que esse 8 Gen 2 era significativamente mais potente. No mais, as versões 256 GB e 512 GB ganhavam agora um sistema de armazenamento muito mais rápido, o UFS 4.0. Com relação às câmeras, a única diferença foi na frontal, agora de 12 megapixels. Mas na traseira a gente pelo menos ganhava assim gravação até 8K 30 FPS. A bateria voltou a crescer e, como eu falei, devido ao aparelho também estar um pouco menos esquentadinho, a autonomia melhorou muito, chegando a ser boa, de fato, nos meus testes e no teste do GSM Arena. Só não é fantástica, claro, pela limitação de fato do tamanho. Ele também recebeu o Wi-Fi 6E, legal de mencionar, e ali o Bluetooth 5.3 também. Enfim, vamos chegar ao S24, né, o modelo lançado há poucos meses atrás. Esse foi o único dispositivo que eu não testei pessoalmente, mas ao longo dos testes do GSM Arena a gente vê que muito pouco mudou. Parece brincadeira, mas a tela voltou para 6.2 polegadas, mas sim recebeu a tecnologia LTPO, ou seja, uma tela muito mais inteligente, que consegue reduzir até 1 Hz, pelo menos teoricamente, além de também um brilho muito maior de até 2600 nits. Porém, o processador no Brasil volta a ser um Exynos, com uma diferença até que bem significativa para o modelo Snapdragon. Tanto é que, por sinal, no Brasil, o S24 Ultra tem o Snapdragon, ou seja, parece que até eles sabem que tem essa diferença de processador, né? E portanto eles meio que colocam o melhor apenas no dispositivo mais caro, algo que não acontece em alguns outros mercados, como nos Estados Unidos. A questão do UFS 4.0 segue a mesma, por sinal, apenas nas versões 256 ou 512. As câmeras são quase idênticas ao anterior, e a bateria volta para ser 4.000 mAh, portanto a gente tem sim ali um ganho um pouquinho de autonomia, mas não muito presente. Com certeza é bem interessante relembrar todos esses aparelhos depois de tanto tempo. Agora, se além da nostalgia você também veio aqui para saber um pouco a respeito de quais modelos ainda talvez valha a pena comprar, mesmo o S6 ele vai ter um software suficiente para você rodar a maior parte dos aplicativos do dia a dia. Porém, a questão de segurança é uma coisa muito mais complicada. E ali, para você que está procurando um dispositivo principal, não secundário nem nada, para você colocar todas as suas coisas e tudo mais, eu recomendaria apenas a partir ali do S20, que vai ter ali um Android 13, atualização de segurança até que bem recente e tudo mais. Porém, o modelo mais barato que na verdade eu recomendo é o S21. Ele tem uma bateria bem melhor, Android 14, e o preço é apenas um pouco acima normalmente do S20. Normalmente ele próximo dos R$1.000 ou um pouco acima disso. A partir daí, o S22 pode ser também uma alternativa se você estiver disposto a investir um pouco mais. Porém, tem que tomar cuidado, né? A bateria vai piorar, como eu falei, e ele apenas faz sentido se ele não estiver muito mais caro do que o S21. Na loja parceira do canal, na Outlet do celular, ele tá custando ali a partir de R$1.500 e poucos. Tem que mais ou menos manter não muito longe disso. Por quê? Pouco acima dos R$2.000 você já vai ter ali S23, que no geral é um dispositivo bem melhor, principalmente no quesito da bateria. Pra ser sincero, o modelo que eu mais recomendo para você que está procurando um topo de linha, mas não tá a fim de comprar um S24 novo nem nada do gênero, o S23 no geral é o mais fácil de recomendar, por conta dessa bateria não ser um item tão fraco. A diferença é bem pequena até para o S24, que só vai de fato começar a valer a pena quando estiver bem mais baixo. Eu já encontrei ele ali novo na faixa dos 4, usado na faixa dos 3 a 3.500, mas ainda assim é uma diferença muito grande para o S23. O S23 continua tendo o melhor custo-benefício. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.